Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo de imediato já quero começar com aquela dica esperta. Não pagou teu IPVA? Tu sabe que se os caras te pegarem na rua, tu vai ir pro guincho, tu vai ser levado pro pátio do Detran, terá que pagar multa e a complicação vai ser gigantesca. Faz o seguinte, baixa agora a Zapay, um aplicativo credenciado junto ao Detran que pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito o pagamento do teu IPVA, do licenciamento, da multa que tu tiver. Aproveita que o governo tá dando desconto até esse mês de fevereiro de 22% para quem pagar à vista e paga isso para não ter complicação. Mas aproveita também e usa meu código promocional JBFilho20, que tu tem 20% de desconto na hora do pagamento pela tua, vamos dizer assim, né, por usar o benefício do JB para te livrar de qualquer possibilidade de receber uma multa. Se tu receber a multa, vão guinchar teu carro, levar pro pátio, ter que pagar o Detran, pagar a multa e ainda pagar tudo que tu deve pros caras, porque o governo não vai te aliviar, beleza? Gente, vamos lá. O Inter está na próxima fase da Copa do Brasil. E olha só, faz um raciocínio comigo. É óbvio que é melhor entrar na terceira fase da Copa do Brasil, porque daí é sinal que tu tá na Libertadores da América e que tu vai ganhar muito mais na Libertadores, ninguém vai discutir isso. Mas jogar essas primeiras fases dá uma graninha interessante e também a gente vai ver por aí. Apenas por entrar em campo lá contra o Asa em Arapiraca, o Inter recebeu, arredondando, R$1,5 milhão. Como passou de fase, já tem garantido mais R$1,8 milhão. Ou seja, por uma partida, vai ser vir a segunda agora contra o Nova Iguaçu, né? Mas o Inter já tem garantido R$3,3 milhões. Se passar do Nova Iguaçu, que não é tão barbada, tá? Nova Iguaçu tá classificado no Carioca, meteu 8-0 no Itabuna, né? Tem o Andrezinho, até te falei, ele técnico, ele é coordenador técnico dos caras lá. Se passar, ganha mais R$2,2 milhões. Soma com os 13,300, o Inter, apenas por essa primeira fase aí da competição, já ganhou R$5,5 milhões. É verdade que tem que descontar valor de voo, logística, hospedagem dos jogadores e tudo mais, mas, cara, é uma grana que entra razoavelmente fácil, né? Porque tu tem partidas tranquilas, e se tu passar, é óbvio, não dá pra dar tragédia, não pode ter tragédia, mas tu tem R$5,5 milhões na tua conta, desconta aí os gastos, tu vai ter 3, 4 milhões de lucro, barbada, né, apenas por colocar teu time em campo. Então a Copa do Brasil, como todo mundo sabe, é muito lucrativa, e aqui já tem um ponto interessante nesse quesito. Cudê, mas eu quero fazer a repercussão do que Cudê falou depois da partida lá em Arapiraca. Primeiro, ele confirmou que não colocou alguns jogadores em campo e não levou alguns jogadores para a partida, mesmo que ele tivesse só 8, ficaram apenas 8 jogadores no banco de reservas, porque ele tinha que respeitar negociações que estavam acontecendo. E qualquer atleta que entrasse em campo na Copa do Brasil não poderia mais jogar pelo seu outro clube que estaria negociando. 5 jogadores não foram: o volante Gabriel, o também volante Campanharo, o Depena, meio campista, aí tem o Gabriel Barros, atacante, e o Luiz Adriano, centroavante, tá? Nem todo mundo a gente sabe para onde vai e tal, mas tem chance de sair. E o Inter não quer gastar esta possibilidade, porque daqui a pouco um time quer contratar, mas diz, pô, não vou poder usar o cara na Copa, não vou levar. Como eles não seriam titulares, como não teriam, assim, um protagonismo, e aí era só para levar lá pro cara ficar no banco, não vai gastar. Se ele assinar a súmula, já ferrou. Então, esquece, Gabriel Campanharo, Depena, Gabriel Barros e Luiz Adriano permaneceram, foi a declaração que deu o Cudê para a imprensa. Bom, o Inter, eu quero linkar esse assunto da situação de jogou, o Meneghetti até fez uma consideração dizendo, poxa, tá com um pouco, né, não veta nessas primeiras 3 fases, que tem muito time pequeno, porque o Gabriel, lateral esquerdo, esse, que foi super bem, 22 anos, do Asa de Arapiraca, ele numa dessas poderia ser contratado por um time um pouco maior, e ele não poderia jogar uma Copa do Brasil, seria um pouco injusto com ele, né, a Conmebol já faz isso, ó, jogou as pré-libertadores, pode jogar a fase de grupos por outro clube, jogou a fase de grupos por outro clube, pode jogar a fase de mata-mata. Eles fazem isso para quem tá em clubes menores poder ir para clubes maiores. Sobre o Gabriel, eu fui atrás, tá? Esse guri diz que é bom nível, lateral esquerdo, 22 anos, foi super bem. Mas conversando com colegas da imprensa lá, a informação que eu disse, não foi explicitamente isso, mas eles disseram assim, olha, é bom nível, mas não para Série A de Campeonato Brasileiro. Nunca jogou o que tinha jogado aqui. Ele, não vou dizer que estava de aniversário, mas no Asa ele não jogava tanta bola assim.
Vamos ver, o cara aproveitou a oportunidade de se destacar. Numa dessas ele desabrochou, mas a gente não tem nenhum relato do Inter contratar ele e tal. Se o Inter contratar, ele não pode vir para uma Copa do Brasil e qualquer outro clube que contratá-lo, ele não poderia jogar na Copa do Brasil. Até pensando em situações como essa, a direção colorada, junto com outros clubes, espera o congresso técnico da CBF para fazer pelo menos 2 mudanças no regulamento do Campeonato Brasileiro. A primeira é sobre o número de estrangeiros. O Inter quer que passe de 7 para 9 o número de estrangeiros. Sim, 9. E vai pedir isso no Congresso Técnico. O Inter e outros tantos clubes que querem esta mudança, tá? Eu até não tenho a lista de todos, mas sei que vários querem. Isso está sendo trabalhado, está sendo falado internamente sobre esta possibilidade de mudança no regulamento da CBF. Por que que JB não é liberado geral? Por que que não faz assim, cara, só americano joga, não tem protótipo na Europa? Existe uma pressão de vários outros clubes, de Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai e tal, na Conmebol, para que a Conmebol pressione a CBF, para que a CBF não libere geral. Motivo? Os clubes de lá têm menos poderio financeiro. E eles dizem, já tá difícil competir. Imagina se liberar geral, não vai sobrar jogador pra gente aqui, porque até clubes menores vão começar a levar jogador a torto e direito. Tinha um jogador da 2ª divisão argentina jogando ontem no São Luís, e jogando bem contra o Grêmio, tá? Um atacante. Imagina. O São Luís já tem como bater um clube da 2ª divisão, que é inimaginável para um clube da 2ª divisão brasileira. Mas eles batem valores da 2ª divisão argentina, para ver como os caras têm algum tipo de razão em reclamar. Mas o Inter também quer uma mudança, que tem muito mais a ver com esta regra da Copa do Brasil, que o cara jogou uma vez, não pode mais. Lembra que no Campeonato Brasileiro tem limite de até 7 partidas? Na verdade, até 6. Se jogar a 7ª, o cara não pode mais se transferir? Pois é, a diretoria colorada está sugerindo que isso acabe. Motivo? Antes, no Brasil, não tinha janela de transferências. Tu podia se mudar a qualquer momento para qualquer clube e fazer a negociação. Pois é, a FIFA pressionou para que se tenha janela como em todos os outros clubes. Uma janela no começo do ano, que é maior, e uma janela na metade da temporada, que é menor, de apenas um mês. Só que tem um limite de 7 jogos, que é uma versão antiga que se usava, e isso permaneceu. O que o Inter está dizendo? Gente, olha só. Se eu jogar com um jogador 7 partidas no Campeonato Brasileiro, chegar na metade do ano, na virada do turno, na verdade, né, em julho, e for lá e fizer contratação de jogadores, e trouxer jogadores, e aquele jogador que eu usava não precisar mais, eu vou ter que marchar com o salário desse cara, que eu já não contava mais, e nenhum clube vai poder contratar ele, eu vou segurar a carreira do cara, porque o cara fez 7 jogos. Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Vamos colocar o Luca. O Luca hoje é reserva no Inter, só que ele joga com alguma frequência, porque tem o Alan Patrick, tem o Alário, tem o Ener Valencia. E o Borré ainda não chegou. Vamos trabalhar com um cenário que o Borré só chegaria em julho. O Luca faz 10 jogos, como um reserva, que entrou nas partidas, que foi uma peça útil e tudo mais. Só que aí chegou o Borré, tem Alário, Ener Valencia, Borré, Alan Patrick, daqui um pouco tem outro jogador e tal, e o Luca não está sendo mais utilizado. O Inter não pode liberá-lo na janela de transferências porque o jogador já jogou 7 partidas. E isso o Inter está dizendo, tira, tem a janela para regular quando que o jogador vai sair. Ah, mas ele vai jogar um turno inteiro por um clube e pode jogar um turno inteiro pelo segundo clube? Na Europa acontece muito isso. Na Europa... Perdão. É só a gente lembrar, na Europa acontece demais essa situação. O cara joga um turno que é de julho até dezembro por um clube, em janeiro reabre a janela e ele sai, troca de clube na própria liga e joga o restante dos últimos 6 meses da temporada. Isso acontece bastante. E o Inter tá dizendo, se fizer isso, não trava a mim como clube e nem a carreira do jogador. Porque numa janela de transferências, muita coisa pode mudar. É este o pedido da diretoria, do Inter e de vários outros clubes do Brasil afora. Acredito que eles vão levar. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.